Bom dia, como é que tá você? Tudo na paz, né? Graças a Deus. Queria deixar esses versículos para você nessa manhã. Deus me incomodou a continuar esse trabalho da leitura de Provérbios. Estamos aqui em Provérbios 16, um trabalho que eu faço na nossa célula e também eu envio para outros grupos. Eu espero que você fique feliz de escutar essa mensagem e essa direção do Senhor para esse momento. Não sei qual o momento que você vive, mas eu já vivi um momento assim, de acordo com essa palavra. Um momento de soberba, de orgulho, um momento de, talvez não tão exagerado, mas um momento de, né, em determinada área. Não quer dizer que foi em todas as áreas da minha vida, mas numa determinada área eu percebi depois que eu tinha sim um pouco de soberba. E eu tinha tanto orgulho que não percebia. Tinha tanto orgulho que achava que era humilde. Então vamos conversar um pouco sobre soberba hoje. E eu vou ler aqui com você, marquei até algumas coisas, está lá em Provérbios 16, 18 e 24, que diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Versículo 19: melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Olha como tudo se conecta aqui nesses versículos, né? A doçura dos lábios, a prudência, aquele que confia no Senhor e não confia em si, aquele que se junta com os mansos, procura os mansos para ser os seus conselheiros, os seus amigos. Versículo 22: o entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estutícia. O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. E versículo 24, fechando, né, também uma palavra muito conhecida na Bíblia, muito conhecida mesmo, que são os favos de mel, são as palavras suaves. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Quantas pessoas têm sofrido por conta que não instrui a sua boca, que não tem o coração sábio para parar, pensar, para poder responder com mansidão. Muitas vezes a gente quer dominar, né, determinado assunto, determinada situação, ou várias situações. Queremos sempre estar por cima, não queremos perder uma discussão. Olha o que diz aqui, né? Olha o que eu achei aqui sobre soberba. O que significa? O que é soberba, né? Soberba é orgulho, arrogância, sentimento de superioridade. O soberbo tem uma visão distorcida de si mesmo, achando que é melhor do que os outros. É verdade. A Bíblia diz que soberba leva à ruína, foi o que nós lemos aqui. Então, é isso. A gente tem que parar para refletir e ver se em alguma área, se em alguma atitude, né, se em algum local, nós temos agido dessa forma. Porque a pessoa soberba, ela muitas vezes é insensível, é insensata. Ela busca os seus próprios interesses, ela trata as outras pessoas, não honra, pisa, humilha, despreza. Muitas vezes essa pessoa esquece até de Deus, despreza até o Senhor, deixa de confiar no Senhor, machuca as pessoas. E a Bíblia fala pesado com a soberba, porque é um pecado que traz vários outros, que causa brigas, contendas, divisões.
que tem causado tanto mal nas famílias, tantos jovens hoje agindo com orgulho, querem fazer, né? Muitos jovens que eu digo não é nem menores não, às vezes maiores já, adultos, mas agindo como criança, querendo fazer de acordo com quem vem o seu coração, com que vem a sua vontade. Olha o que diz aqui, Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então Deus ele não quer conversa com a soberba, né? O orgulho, a desobediência fez com que Saul, acho que você conhece a história, Saul, primeiro rei de Israel, caísse, porque não foi humilde, ele foi soberbo, ele foi orgulhoso. Provérbios 29:23 no mesmo livro diz: o orgulho do homem o humilhará, mas o espírito humilde obterá honra. Eu vou colocar esses versículos aqui embaixo. O orgulho do homem o humilhará, mas o espírito humilde obterá honra. Quando a gente fala de humildade, a gente lembra de Jesus. Jesus, quando quis falar alguma qualidade dele, ele disse, né, instruindo os seus discípulos, ele disse, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde. E a humildade é o contrário da soberba, é o contrário do orgulho. O orgulhoso, o soberbo, ele quer mostrar que é melhor do que os outros. Ele se acha mais. Não estou dizendo aqui que você não deva ser uma pessoa de coragem, de atitude, né? Uma pessoa perseverante, não é nada disso. Mas se você parar para pensar e ter um pouquinho de humildade junto comigo, se a gente parar, me coloco nisso também, que muitas vezes eu já cometi esse pecado, ser orgulhoso, de, né, olhar para as pessoas com um olhar preconceituoso, de desdenho, de inferioridade. Deus precisa tratar o nosso coração. E Deus não quer que Deus quer que a gente trate os outros com honra, com sabedoria, com amor. A Bíblia mesmo diz que nós devemos considerar uns aos outros em honra, que a gente não deve se considerar superior. Jesus mesmo, ele veio se humilhar, está lá em Filipenses. Ele se humilhou. Ele se humilhou. Ele poderia ter nascido no meio dos locais mais pomposos, ricos, mas não, ele veio e nasceu numa manjedoura, num local humilde, num espaço humilde, numa família humilde. Então que o Senhor venha te ajudar, você medir as palavras, a nós, né, tomarmos cuidado, porque muitas vezes a gente causa mágoa e rancores e tristezas. A Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos e abençoar aqueles que nos amaldiçoam. É muito forte isso. Então, a gente também não vai ser aquele bebê tolinho que apanha de todo mundo, né? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. A Bíblia com certeza também mostra, né, que o povo de Israel e muitas situações o Senhor levantou guerreiros para defender a sua nação. Mas que a gente considere cada atitude, cada pensamento, cada momento. Muitas vezes o perdão, o arrependimento, dar o braço a torcer para a esposa, para o marido, para os filhos. Quantas famílias estão sendo destruídas, pais que não conversam com seus filhos, filhos não conversam com os pais. Sentimento de vingança, tudo isso vem ao nosso coração. Eu acredito que você entendeu. Que a gente possa ser cada vez mais humilde e deixar o Senhor guiar as nossas vidas, amém? Que Deus abençoe. Paizinho querido.